5 técnicas para diversificar e enriquecer as suas descrições. Continue vendo esse vídeo se você quer aumentar o envolvimento e a conexão dos leitores com seus personagens e cenários, diversificar suas técnicas de escrita, tornando suas histórias mais dinâmicas, mais interessantes e desenvolver um estilo próprio de escrita usando descrições criativas e eficazes e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa, ou seja, como escrever melhor as suas histórias. E eu estou falando de uma oportunidade que é totalmente gratuita. Gostou? Ficou interessado, interessada? É muito fácil. É só curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você vai receber conteúdo toda semana que vai te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Posso contar com o seu like e a sua inscrição? Então, bora para o nosso vídeo que o conteúdo está muito bacana. Vamos então às nossas 5 técnicas para diversificar e enriquecer as suas descrições. E mais uma dica de ouro no final desse vídeo, portanto, fique até o final, que eu preparei para você que ficar comigo aqui. Aí você vai saber qual é. Primeira técnica: uso de metáforas e símiles. Muitas vezes esses dois conceitos são confundidos, mas eles têm as suas particularidades e a gente vai desvendar aqui juntos, ok? Uma metáfora é quando você descreve algo como se fosse outra coisa, diretamente, sem usar como, ou assim como, ou feito. Por exemplo, você dizer o tempo é um ladrão. Isso é uma metáfora. O tempo é um ladrão. Você compara o tempo com um ladrão, sugerindo que ele rouba momentos sem usar palavras de comparação. Já um símile é uma comparação direta entre duas coisas diferentes, usando para comparar a palavra como ou assim como. Se eu disser o tempo passa como um rio rápido, eu estou usando um símile. Eu estou comparando o tempo com um rio, usando a palavra como para poder estabelecer essa comparação. Agora, por que isso é importante na escrita, As metáforas e símiles, eles são aquele chance, aquele temperinho na comida. Eles adicionam sabor. Quando você diz assim, teus olhos eram como faróis na noite, você está usando um símile para criar uma imagem vívida na mente do leitor. Você não está apenas dizendo que os olhos da pessoa eram brilhantes. Você está dando ao leitor uma imagem familiar para poder conectar com essa descrição. E as metáforas e símiles também são excelentes para poder evocar emoções. Imagina uma cena de despedida. No lugar de dizer assim, ela estava triste, você pode usar uma metáfora. Uma tempestade de tristeza tomou conta dela. Não é muito original essa metáfora, é só um exemplo. Mas isso não só diz que ela estava triste, mas também como essas tristezas, como que com essa tristeza, ela se sentiu avassaladora, como uma tempestade. Vamos para um exemplo prático. Suponha que você está descrevendo um pôr do sol. Você poderia dizer simplesmente, o sol se pôs. O que é descritivo, mas não é muito envolvente, Agora, se você usar uma metáfora, você poderia dizer o sol afundou no horizonte, um ovo dourado mergulhando em um mar de fogo. Isso cria uma imagem mais rica, mais envolvente. Você dá vida à cena. Como escritores, o nosso trabalho é pintar com palavras. E as metáforas e símiles são algumas das ferramentas mais poderosas na nossa caixa de ferramentas para fazer exatamente isso. Eles transformam descrições simples em algo que pode tocar o coração e a mente dos leitores. Isso me leva a um detalhe extra que é muito importante aqui. Ao criar símiles e metáforas, é importante considerá-las dentro do contexto da vivência do personagem que está em foco na cena. Isso adiciona autenticidade e profundidade à sua escrita. Por exemplo, se o seu personagem é um açougueiro, ele vai ver o mundo através das lentes da profissão dele. Então, uma metáfora ou símile poderia ser algo como ele olhava para o desafio à frente como se visualizasse um corte de carne, sabendo exatamente onde separar o útil do supérfluo. Essa abordagem não só cria uma descrição vívida,
mas também revela muito sobre como o personagem vê e interage com o mundo ao redor dele. Ao personalizar suas metáforas e símiles para que elas se adequem à perspectiva do personagem, você não só enriquece a descrição, mas você também aprofunda o desenvolvimento do personagem, dando ao leitor insights sobre a personalidade dele, sobre o histórico e sobre a forma de pensar. E isso, minha gente, é o poder da escrita criativa em ação. Agora vamos nos preparar para explorar a próxima técnica que vai adicionar ainda mais camadas à sua narrativa. Segunda técnica, personificação. Vamos falar de uma das minhas favoritas, a personificação. Essa é uma ferramenta incrível que pode realmente trazer suas descrições para outro nível. Personificação é quando você dá características humanas a objetos inanimados, animais ou até conceitos abstratos. É como dar vida ao que normalmente não tem. Imagina, por exemplo, um velho relógio que está lá no cenário, um relógio de parede. Em vez de simplesmente você dizer o relógio estava pendurado na parede, você pode personificar ele. O velho relógio de parede resmungava cada segundo como se estivesse cansado de contar o tempo. Isso faz com que o relógio pareça ter uma própria personalidade, né? As próprias emoções dele. De repente ele não é apenas um objeto, mas ele é um personagem silencioso na história. Usar a personificação pode trazer uma dimensão completamente nova para sua escrita. Ela não só enriquece a descrição, mas ela também cria uma conexão emocional mais forte com o leitor. Quando você atribui emoções ou características humanas a um objeto, você está convidando o leitor a ver o mundo através de uma perspectiva única e poética. Vamos pensar em outro exemplo. Pensa numa tempestade. Em vez de apenas descrever apenas em, termos de vento e chuva, você poderia personificar essa tempestade dizendo: a tempestade rugia furiosamente, lançando suas lágrimas contra as janelas, como se estivesse em uma batalha para entrar. Ou para tomar o forte. Isso não só descreve a tempestade de uma maneira mais vívida, mas também adiciona uma camada de drama e intensidade à cena. E a personificação também pode ser usada para adicionar humor ou leveza a uma história. Imagina uma cena onde uma xícara de café é descrita como sorrindo com o seu vapor dançante. Isso pode trazer um toque de alegria e de charme transformador para um objeto cotidiano em algo, transformando ele em algo encantador. Então, essa técnica é poderosa porque transforma o ambiente ao redor dos personagens em algo mais do que apenas cenário. Ela se torna parte da história com a sua própria voz e emoção. E isso ajuda a criar um mundo mais rico, mais imersivo, onde até os objetos mais simples podem ter significado e profundidade. Agora me conta, você já usou isso em alguma história? Ou lembra de algum livro que usou essa técnica da forma que a gente falou aqui? Compartilha aí nos comentários que eu vou querer conferir depois. Terceira técnica, contraste e comparação. Essa técnica é como o jogo de luz e sombra em uma pintura. Ela pode dar profundidade e dimensão na sua escrita. Contraste e comparação são sobre colocar elementos opostos lado a lado para destacar suas diferenças. Isso pode ser aplicado a personagens, a cenários, a emoções, praticamente qualquer coisa na sua história. Por exemplo, você pode ter um personagem alegre e extrovertido contrastando com outro que é mais sério, mais introspectivo. E esse contraste não só destaca as características únicas de cada um, mas também cria uma dinâmica interessante entre eles. Outra maneira de usar o contraste é no cenário. Imagina uma mansão assim, opulenta, ao lado de uma cabana humilde. Essa comparação não só descreve os locais fisicamente, mas também pode sugerir diferenças de classe, riqueza ou status social. Isso adiciona uma camada de significado à descrição, indo além do simples visual. É importante também pensar no equilíbrio entre os contrastes. Se você exagerar, você pode acabar confundindo o leitor ou até tirando a sutileza da sua narrativa.
Por exemplo, se você está descrevendo um dia chuvoso, você pode contrastá-lo com lembranças de dias ensolarados. Mas se você for muito longe dizendo que o dia chuvoso é como o fim do mundo, isso também pode parecer meio exagerado, a menos que se encaixe no tom da sua história. Então, os contrastes também são ótimos para poder realçar emoções. Digamos que você está descrevendo uma cena de despedida. Você pode contrastar a tristeza do adeus com memórias felizes do passado. Isso cria uma sensação de nostalgia e de profundidade emocional que pode realmente tocar o coração do seu leitor. Lembre-se, o contraste é uma ferramenta poderosa quando usado com habilidade. Ele pode tornar suas descrições mais ricas e complexas, porque ele ajuda a destacar aspectos da sua história que talvez passassem despercebidos e dá ao leitor uma visão mais completa do mundo que você está criando. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faça um favor a si mesmo, clica no botão de curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem novidades imperdíveis para você turbinar sua escrita, como esse vídeo. Vamos lá. Quarta técnica: uso de palavras concretas em vez de abstratas. Essa diferença pode parecer pequena, mas tem um grande impacto na forma como as suas descrições são recebidas pelos leitores. Palavras concretas são aquelas que descrevem algo que você pode ver, tocar, cheirar, ouvir ou até provar. Elas são específicas e trazem imagens evidentes, na mente do leitor. Por exemplo, rosa vermelha é concreto, enquanto beleza é uma palavra abstrata. A beleza pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas uma rosa vermelha é algo bem específico e visualmente muito identificável. Então, usar palavras concretas torna as suas descrições mais vívidas e mais imersivas. Imagina que você está descrevendo um jardim, em vez de dizer o jardim era bonito, que é meio abstrato e vago, você pode dizer o jardim estava repleto de rosas vermelhas, margaridas brancas e tulipas amarelas, como um doce ou com um aroma doce perfumando o ar. Isso cria uma imagem muito mais clara e detalhada na mente do leitor. E esse tipo de descrição também torna a sua escrita mais acessível, mais envolvente, porque quando os leitores podem visualizar o que você está descrevendo, eles se conectam mais profundamente com a história. Eles se sentem como se estivessem lá, vivenciando a cena junto com os personagens. Além disso, palavras concretas ajudam a evitar mal-entendidos. Quando você usa termos abstratos, você corre o risco de os leitores interpretarem de uma maneira diferente do que você pretendia. Mas com palavras concretas, a imagem que você quer transmitir fica clara. Vamos para outro exemplo. Você está descrevendo um personagem, em vez de dizer ele era forte, você pode dizer seus braços eram grossos como troncos de árvores e suas mãos pareciam capazes de esmagar pedras. Isso não só dá ao leitor uma imagem específica, mas também adiciona um elemento de realismo e tangibilidade no personagem, porque o leitor consegue ver aquilo. Então lembre-se, o objetivo é trazer suas descrições à vida. Palavras concretas são ferramentas poderosas para fazer exatamente isso. Elas transformam conceitos abstratos em algo que os leitores podem ver, ouvir, cheirar, tocar e provar nas suas mentes. Essa dica faz sentido para você? Foi útil? Então me fala aqui nos comentários, beleza? Vamos então para a nossa próxima e última dica antes da dica de ouro. Quinta técnica: descrições dinâmicas. O que diferencia uma descrição dinâmica de uma descrição estática? Simples: movimento, energia e vida. Uma descrição dinâmica faz o leitor sentir como se ele estivesse dentro da cena, vivenciando cada momento. E uma maneira de criar essas descrições dinâmicas é usar verbos ativos. Em vez de dizer o bolo foi comido pelo menino, é meio passivo e um tanto quanto chato, diga o menino devorou o bolo.
Isso traz energia, traz ação para a cena, tornando ela mais viva e tornando ela mais interessante. Vamos a um exemplo mais detalhado. Imagina uma cena de mercado. Uma descrição estática seria algo como: havia muitas barracas no mercado e pessoas comprando coisas. Isso dá uma ideia do que está acontecendo, mas não é muito envolvente. Agora, uma descrição dinâmica seria: no mercado, vendedores gritavam suas ofertas enquanto exibiam seus produtos coloridos. Crianças corriam entre as barracas e o aroma de comida fresca enchia o ar. Aqui você tem movimentos, sons, cores, cheiros, a cena ganha vida. E a gente ainda poderia trocar algumas palavras aqui. Em vez de falar suas ofertas, a gente poderia dizer o que eles estavam vendendo. O que eram os produtos coloridos, quais que eram os aromas de comida fresca que enchiam o ar. E isso vai compondo uma cena muito mais rica para o leitor poder imaginar. Outra forma de criar dinamismo é através de detalhes vívidos. Em vez de dizer a floresta era assustadora, descreva o que torna essa floresta assustadora. Então, sombras sinistras dançavam entre as árvores antigas e o uivo distante de um lobo quebrava o silêncio da noite na floresta. Isso não só cria uma imagem mental mais forte, mas também evoca emoções, evoca sensações na gente. Então, descrições dinâmicas são fundamentais para manter o leitor engajado na história. Elas tiram a história do papel e colocam na realidade do leitor. E quando bem feitas, fazem com que o leitor sinta como se estivesse lá, no meio da ação, vendo o que os seus personagens veem, sentindo o que eles sentem. Mas cuidado, para não exagerar. O truque é encontrar o equilíbrio certo entre detalhes vívidos e o ritmo da história. Você não quer sobrecarregar o seu leitor com informações, mas também não quer deixá-lo boiando, sem entender o cenário, sem entender o que está acontecendo. Então, da próxima vez que você se sentar para escrever, pense em como pode trazer suas descrições para a vida. Experimente diferentes verbos, brinque com os detalhes sensoriais e veja como a sua cena pode se transformar. E aí, Vilton? Acabou? Não, tem mais. Fica aqui comigo porque agora eu vou te dar a dica de ouro desse vídeo, para suas cenas ficarem incríveis. A dica de ouro é interligar descrição com o tema central da história. Como assim, Para quem ficou comigo até esse ponto, eu tenho essa dica especial. Interligar a descrição com o tema central da sua história. Essa técnica não é apenas sobre pintar um cenário, é sobre fazer com que cada descrição ecoe os temas mais profundos do seu trabalho. Quando você faz isso, você cria uma experiência mais rica, mais imersiva para os seus leitores. Vamos para um exemplo prático. Imagina que você está escrevendo um romance que explora a superação e o crescimento pessoal. Nesse contexto, você pode descrever o amanhecer de uma maneira especial. Em vez de apenas mencionar o sol nascendo, você pode descrevê-lo como rasgando as trevas da noite, trazendo uma nova luz e promessas para um novo dia. Isso não é só uma descrição visual. É um símbolo de um novo começo, de renovação que ressoa profundamente com o tema de superação do seu personagem. E esse tipo de descrição trabalha em duas frentes. Por um lado, ela cria uma imagem vívida na mente do leitor. Por outro, carrega um peso simbólico que reforça o tema da sua história. Cada amanhecer, cada detalhe do cenário, cada elemento que você descreve pode ser uma oportunidade de destacar o que você quer transmitir com a sua narrativa. E essa abordagem torna a sua escrita mais coesa e mais significativa. Não é apenas sobre o que você está descrevendo, mas também sobre o porquê. E cada palavra, cada descrição se torna parte integrante da tapeçaria maior que é a sua história. Isso eleva o seu texto de uma simples narrativa para uma obra de arte, onde cada elemento tem o seu propósito e lugar. Pense nisso como se você fosse pintar um quadro. Cada pincelada não só contribui para a imagem geral, mas também para a emoção e a mensagem que você quer passar. Quando você alinha suas descrições com os temas centrais da sua história, você está criando algo que é mais do que a soma das suas partes. Agora você está equipado aí com 5 técnicas poderosas para poder diversificar, enriquecer as suas inscrições
porque hoje a gente explorou nesse vídeo como o uso da metáfora, dos símiles podem evocar emoções intensas, como a personificação pode dar vida a objetos inanimados, o impacto do contraste, da comparação para destacar características e a importância de usar palavras concretas para criar imagens claras, além da magia, né, das descrições dinâmicas para poder envolver os seus leitores. E claro, a nossa dica de ouro no final do vídeo, que é interligar suas descrições com o tema central da sua história, tornando ela muito mais rica e profunda. Mas sabe o que também é crucial em uma história cativante? Os pontos de virada. Aqueles momentos que mudam tudo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre plot point, dicas para pontos de virada impactantes em sua narrativa. Eu vou mostrar como você pode criar momentos que não só surpreendem os seus leitores, mas também os mantêm completamente envolvidos na sua história. Então, se você quer aprender a criar pontos de virada que deixarão seus leitores ansiosos pela próxima página, não perca o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações. Eu prometo que você vai querer absorver cada uma dessas dicas. Até lá, continue aprimorando as suas descrições e preparando-se para dar vida a momentos marcantes nas suas histórias. Nos vemos no próximo vídeo dessa fascinante jornada literária.